O que eu quero agora é que a gente entenda essa coesão referencial, que é quando a gente se refere. Tanto é que a maior parte das perguntas que aparecem no conteúdo de pronomes no livro de vocês fala exatamente sobre isso. A quem meu se refere? Quem ele retoma? Por isso que a gente também chama de coesão referencial, tá bom? Então vamos ficar atentos que, nesse momento, o foco maior do nosso estudo de pronomes é exatamente entender que uma de suas funções é costurar, é restabelecer ligações entre as frases de uma forma bem construída, evitando assim repetições e até muitas vezes, quando a gente repete muito, a gente compromete o entendimento do texto. Então a necessidade da gente estar atento ao bom uso dos pronomes é exatamente esse, construir um texto, fazer com que o texto esteja bem construído, utilizando os pronomes de maneira correta. Tanto é que, na hora de retomar, tem que ficar atento para quem está sendo retomado ou o quê, se está no plural, se está no feminino, que é para quando a gente for, a gente fazer essa retomada da forma correta, tá bom? Aí, aqui do outro lado, nesse outro, eu peço para que vocês leiam um fragmento de um conto, que é A Estrela do Mar. Tio Wilson vai se aproximar só um pouquinho para fazer essa leitura, que a letra para mim aqui está um pouquinho pequena, mas para vocês podem ampliar, né, aí no tablet, no smartphone ou mesmo no computador. E ele diz assim: uma manhã de inverno, um homem que saía para passear cada dia pela praia se surpreendeu ao ver milhares de estrelas do mar sobre a areia. Praticamente estava toda a orla coberta. Lembrando que orla ele está se referindo à praia, tá? Ele se entristeceu ao observar o grande desastre, pois sabia que essas estrelas apenas podiam viver uns minutos fora d'água. Conformado, começou a caminhar com cuidado para não pisá-las. Prestem atenção. No primeiro parágrafo, a gente tem um marcador temporal, né? Quando ele diz assim: uma manhã de inverno, a gente já sabe mais ou menos quando essa história aconteceu. Depois fala que um homem que saía para passear. Então a gente já sabe que o gênero é masculino porque se trata de um homem. Depois, no segundo parágrafo, ainda no primeiro parágrafo, a gente já tem um pronome pessoal, nesse caso do caso oblíquo, que se refere a esse homem quando diz que ele se surpreendeu. Então percebam que eu jamais poderia colocar aí o seguinte: ele passeava pela praia e surpreendeu o homem. O sentido não fica legal. Então o pronome ele cabe perfeitamente nesse momento, justamente para fazer com que esse texto fique mais fluido, fique mais fácil de ler, mais fácil de compreender. Percebe como deixa o seu texto mais sofisticado, né? Depois ele diz assim, vejam só. Ele se entristeceu. Perceba que ele utilizou o pronome ele, não é? Porque no caso, o narrador desse texto, ele não é o personagem, então ele retoma o homem com o pronome na terceira pessoa do singular e usa novamente o se para se referir também a este homem. Aí, para nossa surpresa, aparece um outro pronome lá no finalzinho já do segundo parágrafo, e esse pronome está junto com o verbo pisar, no caso ficou pisá-las. Nesse caso, a gente tem um pronome pessoal, oblíquo, que é o as, se refere a estrelas. E aí vocês lembram que eu falei para vocês que quando a gente associa esse pronome junto com o verbo, dependendo de como esse verbo ele termina, a gente vai fazendo algumas adaptações para poder colocar o pronome. Nesse caso seria para não pisar as estrelas. Aí o que é que foi feito? Foi cortado o Rzinho de pisar e a gente acrescenta um L para o pronome. Fica pisá-las. Em outros momentos, a gente viu também que, por exemplo, quando o verbo termina com M, cortaram, vamos dizer que seriam, cortaram as estrelas. Claro que a gente não ia cortar as estrelas, é só um exemplo. Cortaram. Nesse caso, não ficariam cortaram-las, ficariam cortaram-nas. A gente vai fazendo essas adaptações. Mas vamos nos ater agora a esse exemplo. A gente tem aí
conformado, começou a caminhar com cuidado para não pisá-las. Então perceba que nesse caso las está no plural porque se refere a estrelas, que também está no plural. Está no feminino porque estrela também faz parte do gênero feminino. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. O próximo slide traz pra gente um poeminha, é a tarefa de vocês. É um poema que foi cantado por um grupo que eu tenho muito carinho, que é o Palavra Cantada, que é o Ora Bolas. Esse vídeo vai estar disponível para vocês lá no Google Drive, que vai ser disponibilizado pela escola para vocês com o link, e vocês vão poder estar escutando, estar cantando, estar brincando. Então a primeira proposta é que vocês possam mesmo cantar, brincar com o poema. Quem quiser até memorizar, porque a musicalidade dele é muito forte, fica à vontade também. De repente, no nosso retorno às aulas presenciais, a gente pode estar abrindo um espaço para quem conseguiu memorizar, fazer uma declamação, e aí vai ser um momento bem bacana, né? E aí vocês vão escutar, eu não vou colocar ele agora. Aqui no próximo slide, que o Wilson colocou para vocês a letra do poema. Vocês vão perceber que na letra desse poema a gente tem pronomes, mas a gente também tem algumas repetições. E aí eu vou lançar um desafio. A princípio é uma tarefa comum, mas a terceira questão do próximo slide vocês vão ver que é um desafio. E aí eu quero ver como é que vocês vão me dar esse feedback depois, vão me dar esse retorno, tá? Olha só. No próximo slide eu coloquei 3 perguntas relativas à letra desse poema. Primeiro eu digo lá que vocês já cantaram, já leram, já entenderam a letra, né? Já se familiarizaram com o poema. E aí eu peço para que vocês transcrevam os pronomes pessoais e demonstrativos que aparecem lá no poema para mim. E aí vocês vão transcrever, e aí vocês sabem que transcrever é retirar da mesma forma que está no poema e colocar aí. Vocês vão responder isso aí no caderno, tá certo? A segunda questão, eu quero saber a quem esses pronomes se referem dentro do texto. Então vocês vão ler o poema com calma, vão procurar, já procuraram, né? Porque já colocaram na questão 1 quais eram os pronomes. E nessa questão 2, eu quero que vocês me digam a quem esses pronomes se referem, tá? E a questão 3 é o desafio. Eu quero que vocês reescrevam esse poema, sendo que eu quero que vocês retirem as repetições. E aí vocês vão poder utilizar a criatividade de vocês, podem usar poemas ou até outros recursos, outras palavras, que evitem essas repetições. Eu não quero repetição no poema, eu quero que vocês reescrevam ele, retirando, eliminando as repetições. Tá bom? Então, olha aí, uma tarefinha fácil, gostosa de fazer, de um conteúdo que vocês já estudaram, e aí a gente está tendo agora a oportunidade de revê-lo, né, para poder dar início a outros conteúdos que a gente vai ver nos próximos vídeos, nos nossos próximos momentos pedagógicos. E aí, pessoal, eu encerro assim o vídeo dizendo que estou com muita saudade, que esse é apenas o primeiro de muitos outros encontros que a gente vai ter, retomando outros conteúdos. Vamos fazer algumas brincadeiras também e também vendo alguns conteúdos novos, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração, se cuidem e eu estou com muita saudade, tá? Vou lá, vou me despedindo de vocês e até a próxima!